Vamos agora conferir a atualidade parlamentar. O PAICV fez hoje uma declaração política criticando a falta de sintonia entre o crescimento económico do PIB per capita a nível nacional e a distribuição da riqueza. O maior partido da oposição criticou também o impacto que o aumento das taxas de juro pelo Banco Central está a ter na vida das famílias e das empresas. Para o MPD, o conteúdo desta declaração política prova que o PAICV perdeu o debate de ontem com o Primeiro-Ministro. Já a UCID afirma estranhar a não adoção de medidas para a redução das importações para consumo aqui em Cabo Verde. Pela voz do deputado Mário Teixeira, do Círculo Eleitoral da África e Resto do Mundo, o PAICV criticou o aumento das taxas de juros pelo Banco de Cabo Verde, verificado desde janeiro, e o impacto que está a ter na vida das famílias cabo-verdianas e das empresas. O PAICV enaltece a promessa do governo proferida esta quarta-feira no Parlamento, no sentido de se fazer a bonificação ao crédito habitação, de forma a aliviar as famílias afetadas pelo aumento das taxas de juros. Congratulamos e vamos acompanhar a implementação dessa promessa e que seja a menos burocrática possível, e isso peço a todos os colegas deputados que podemos contribuir para isso, que seja a menos burocrática possível e que facilite aos bancos e aos atuais e potenciais beneficiários a sua efetivação. Mais à frente, o deputado do PAICV citou o relatório do Banco Mundial que diz que a produtividade em Cabo Verde é fraca. Citou também o Fundo Monetário Internacional, que afirma que Cabo Verde figura entre os 10 países africanos com maior PIB per capita e um crescimento económico à volta dos 4,7%, mas recomenda que, ao nível da formação de rendimentos, haja sintonia entre as possibilidades de produção e o aumento dos salários, de forma a permitir a modificação da repartição do rendimento nacional. O facto decorrente da distribuição desigual da riqueza tem gerado que 65% dos cabo-verdianos, na sua maioria jovens entre os 18 aos 35 anos, considera que o país está a caminhar na direção errada, pois não sentem o impacto do crescimento da riqueza nacional. Nesses 8 anos, o governo não fez atualização geral dos salários. Fê-lo sim em algumas categorias pontuais, em algumas classes profissionais e outras abrangidas pelos CFR e os PCCS. E assim, ao nível dos funcionários públicos, temos 10.371 famílias que não sentem qualquer efeito nos seus rendimentos. O PAICV conclui que, apesar das medidas adotadas pelo governo, tem havido fraca implementação. A bancada do MPD reagiu assim. A declaração de política demonstra claramente que ontem estão a assumir que perderam ontem o debate com o Sr. Primeiro-Ministro, que realmente a intenção deles era criar mais confusão, mais alarme na sociedade, não conseguiram. E hoje trouxeram aqui uma mistura entre os positivos do FMI e uma parte do relatório do Banco Mundial, e pelo meio foram metendo algumas coisas que dificilmente conseguimos perceber. Mas de facto, para dizer que todos os sinais, todos os indicadores demonstram que temos crescimento e que, apesar das dificuldades que ainda persistem, porque tivemos uma inflação que, se não fossem as medidas adotadas a tempo, atingiria quase 12%. Mas graças à atuação do governo, com políticas assertivas, não só dirigir às famílias, como às empresas, porque nós consideramos que quem cria emprego são as empresas. E graças às medidas, hoje 49% dos empregos é constituído pelo setor privado. Apenas 18% é pelo setor público. Por seu turno, a UCID criticou a não adoção de medidas em Cabo Verde para se reduzir as importações. É importante, e nós não sabemos qual é a razão que o governo não coloca, digamos, como prioridade a sintonia entre o crescimento económico e a redução da importação do consumo do país. Tanto o PAICV como a UCID prometem continuar a bater na tecla da necessária sintonia entre o aumento da riqueza nacional e a distribuição da mesma.